extremamente agradecida e comovida. Mas eu gostaria de fazer completar algumas falas de vocês, ou até concordar com a maioria, dizendo o seguinte: acho que nós temos, nesse processo todo, tido um grande resultado em algumas questões. Para mim, a mais importante é que eu vejo que ocorre no Brasil um processo de convergência política dos grupos progressistas desse país, dos grupos comprometidos com o interesse da população, e mais, que querem um projeto de um Brasil desenvolvido, mas também baseado claramente em princípios de justiça social que não são aqueles compartilhados, por exemplo, pelo governo golpista. Eu acho que a Frente Brasil Popular é um legado desse processo importantíssimo. E dentro da Frente Brasil Popular, o fato de vocês terem colocado a questão da relação da justiça com esse momento político é algo, para mim, estratégico. Porque nunca, em crises políticas, o jurídico ele se entrelaça ao político de tal forma que uma coisa tem a ver com a outra. Nós sabemos que o início todo da discussão do processo de impeachment e também do avanço do processo de impeachment ocorreu, e aí é algo que nos chama a atenção, ocorreu primeiro por meio de uma negativa. Tratava-se de um processo de impeachment e não de um golpe. Essa foi a primeira arma do impeachment. Obviamente, o processo em si, ele implicou no desnudamento, né, do quadro do sistema político brasileiro, no qual o senhor presidente suspenso da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, julgou o papel fundamental. Isso é o relato fático daquilo que aconteceu. Mas, por trás desse relato fático, tem, primeiro, uma questão que deve colocar uma interrogação para nós, porque ela será, sem sombra de dúvida, uma contribuição que nós vamos dar para o nosso país, mas também para a América Latina, que é a discussão sobre, afinal de contas, que tipo de golpe é esse? Que tipo de golpe é esse? Porque nós sabemos, nós conhecemos, nós vivemos o golpe dado pelas ditaduras militares que tinham uma tipologia baseada na utilização de uma determinada instituição, as Forças Armadas, para destituir governos populares ao longo de toda a América Latina. Nós conhecemos isso e sabemos que um não é igual ao outro. Porque no golpe militar você destrói o regime democrático, né? Você acaba com o regime democrático. Nós sabemos que você perde o direito de opinião, direito de organização, a resistência fica comprometida, você tem de utilizar outros métodos de luta que não a ampliação da democracia, porque ela deixa de existir. E esse golpe que nós vivemos, ele é diferente, que levou muitos apressados, né, e alguns mal intencionados a falar que não se tratava de golpe, porque a democracia vigia. Eu acho que é algo que nós temos de nos aprofundar e pensar, o que é isso, afinal? De lado tem uma ruptura da Constituição. Claro que tem. Porque o que é disposto na Constituição é que o impeachment existe como um contrapeso no sistema presidencialista. Porém, né, é necessário que haja crime de responsabilidade para que isso ocorra. Portanto, é necessário que tenha uma sustentação jurídica para ocorrer o golpe, não o impeachment. Caso não tenha golpe. Essa é a característica formal do processo, né? Mas eu acho que nós temos de entender também o processo de impeachment.
Em que o processo de impeachment como golpe e como golpe parlamentar, em que ele consiste? No Brasil, há sempre essa tentação do parlamentarismo, de um lado. O parlamentarismo, diante de determinados momentos de crise, ele sempre surgiu. Por que ele surge? Por que o parlamentarismo é a opção que sempre a oligarquia brasileira, as altas finanças, a própria mídia, recorreu em momentos de crise, como é a sucessão depois da autodemissão, né, do João... A renúncia do Jânio. A renúncia. Por quê? Porque o parlamentarismo no Brasil ele teria uma composição histórica mais conservadora do que o presidencialismo. O presidencialismo sempre foi um mecanismo que, dentro do quadro democrático, se levava às transformações. Sejam elas de caráter, você tem sempre um regime presidencialista mais avançado do ponto de vista da sua conformação do que o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro, ele é mais suscetível ao filtro do dinheiro, do poder oligárquico, dos interesses regionais específicos. Numa eleição presidencial, a cena política fica mais aberta, fica mais visível do que se trata, do que está em questão. Então, primeiro, há necessariamente nesse momento em que você não destrói o regime democrático, você não acaba com alguns direitos fundamentais, você instaura um processo de eleição indireta. O golpe é um processo de eleição indireta. Para quê? Para quê? Para tomar, eu acho que 3 medidas fundamentalmente. A primeira é óbvia, os próprios golpistas foram gravados, como o nosso querido ministro da Justiça sabe perfeitamente, e o Messias também. Aliás, o Messias é o B, é o Messias. Bom, nós estávamos diante do seguinte quadro, né? O próprio ministro do Planejamento, grande articulador do Senado, seria a parte que equivaleria ao cúmulo dentro da estrutura do golpe. Ele confessa para que é um dos motivos do impeachment, para barrar a sangria, para impedir que a Lava Jato cumprisse seu percurso até eles. Mas eu não acredito que o golpe foi dado só por isso. Eu acho que o golpe ele decorre da seguinte questão. Diante da crise econômica, sempre aparece um conflito distributivo. Não há como, diante da crise econômica, o conflito distributivo em relação às riquezas do Estado não se tornar extremamente intenso. E como é que você sai da crise e passa a ser uma discussão que ela tem consequências para o que acontece no futuro? Há uma proposta colocada na mesa. Essa proposta, ela tem, vamos dizer, a sua síntese na questão da PEC, 421? A PEC, lá que eu terminei. É a PEC do teto de 241. A PEC 241. A PEC do teto de gastos. A PEC de teto de gastos não é só a desvinculação. A PEC do teto de gastos, ela cria uma redução real do gasto em educação, saúde e transferências. Real. Porque na medida em que você corrige pela inflação do ano anterior, você está fazendo uma correção pela inflação, vão falar, não, mas você está mantendo o valor real do gasto. Perfeitamente, se você imaginasse que a nossa população é fixa, mas ela não é fixa, ela é crescente. Portanto, você está reduzindo o per capita que você gastará em educação e saúde. Então, você está
afetando a questão distributiva no seu coração. Por quê? Só para ter uma ideia, nós somos obrigados, a União, a gastar 18% em educação, por exemplo. O ano passado nós gastamos 18% mais 54 bilhões de reais. Ninguém, a não ser com o nível de privatização do sistema educacional brasileiro monstruoso, se conseguirá esse processo em 20 anos. Em 20 anos, porque não é em 3 anos, não é em 2, é em 20. A desvinculação afeta o momento distributivo da crise e vai além. E aí a gente se pergunta, ela vai além aonde? O que está em questão? Está em questão a implantação do Estado mínimo no Brasil. É isso que está em questão. E aí isso se expressa em várias coisas. Se expressa na forma pela qual eles tratam a questão do petróleo. Porque o que vai estar em questão no caso do petróleo é o modelo de partilha. Não é só quem opera. Não é questão de quem opera. Se é a Petrobras que opera. Eu estou falando isso porque eu coordenava a lei. O que está em questão é o modelo de partilha. Por que é o modelo de partilha? Por conta do seguinte. Você, na concessão, tá, você reconhece duas coisas no processo, no modelo de concessão. Primeiro, você reconhece que é difícil achar petróleo, que há um risco em achar petróleo. Você reconhece que o petróleo, até então no Brasil achado, era de uma categoria mais baixa, né? Ele era, quanto mais alto tal do grau API, mais o petróleo é de mais qualidade. Quanto menos, mais baixo, de menos qualidade. O nosso era de baixa qualidade, com muito enxofre, com algumas características que não produzia, a não ser em alguns campos, muito petróleo. Era isto que existia antes do pré-sal. O pós-sal era isso. Aí a gente levou quase 30 anos para chegar a perto de 1.800.000 barris dia. Quase 30, 40 anos. E aí o modelo era qual? O modelo era assim, quem achar petróleo fica com a parte do leão. A parte do leão sendo petróleo. É ele a parte do leão. Não é pagamento de royalty, nem de participação especial. O que dá lucro, o que é a mina de ouro, é o próprio petróleo. É você comercializá-lo. Bom, aí nós, a Petrobras, investiu e descobriu o pré-sal. Qual é a diferença do pré-sal para o modelo de concessão do pós-sal? O pós-sal é muito arriscado, às vezes, a taxa de sucesso, às vezes não, a média da Petrobras é 20% no Brasil, e era alta, porque na prática, no Brasil, a média oscilava entre 8 a 15, ou seja, no resto dos casos você não achava petróleo. Em 80% dos casos você não achava. E você precisa, às vezes, de 100 milhões de dólares para desenvolver um poço. Então, por isso que quem achava ficava com o poço, com a lucratividade dele e tudo. Na partilha, não é assim. Quando se descobriu o pré-sal, se fez uma linha contínua, poligonal, numa região da bacia sedimentar no mar brasileiro. É ali que está o petróleo. Nós sabemos que ali tem. Pode até ter um pouco mais, mas ali é certo que tem. E ali é o pré-sal, ninguém toca. E mais, o petróleo que tem ali é de boa qualidade, e a gente sabe onde está. Portanto, a parte do leão não podia ficar para as empresas. A parte do leão tinha de ser do Estado brasileiro. Não é nem da Petrobras, é do Estado brasileiro. A Petrobras tinha 30% da operação. A parte do leão, que é, neste caso de Libra, que foi o único poço, até hoje achado,
dá em torno de 75% para a União. O restante dos 75%, portanto, 25%, era dividido assim: 30% para a Petrobras, tá? E o resto para as outras empresas privadas e públicas, que duas chinesas são públicas, que participam de Libra. É essa a equação. Nunca foi, em momento algum, uma discussão, é a discussão sobre o controle do Estado sobre as riquezas do país. E daí, quando a gente dizia que ele era um passaporte para o futuro, é porque se fez, junto com a ONU, os movimentos de professores, todos defenderam que o Fundo Social do Pré-Sal, uma parte desse dinheiro da União, integrasse um fundo, e 75% desse fundo iria para a educação e 25% para a saúde. A briga do pré-sal é essa. Não é os 30% da Petrobras. Os 30% da Petrobras é uma briga. Mas é uma briga porque é o seguinte, qualquer grande operador internacional quer a Petrobras. É ela que conhece isso aqui. Não é nenhuma outra que conhece. A briga, de fato, é que enquanto tiver 75% na mão do Estado brasileiro, é do Estado brasileiro. Não é de uma empresa internacional, não é de ninguém, é do Estado brasileiro. E aí, é ele que decide. Quando eu digo que afeta a visão de Estado, afeta aí porque essa é uma riqueza muito grande. Eu estou dando esse exemplo porque é uma das maiores que nós temos. Mas afeta outra visão. O Estado brasileiro não pode subsidiar. Eles têm essa mania de não poder subsidiar. Por que subsidiar no Brasil é subsidiar quem? Quem mais precisa? Quem entregue às forças do mercado jamais terá condição de cumprir minimamente o desígnio de vida de qualquer pessoa, que é ter uma família, cuidar dela e ganhar seu dinheiro e viver com segurança. Então, você pode olhar o que eles acabam primeiro. Com o subsídio da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é a única faixa para a qual tem sentido Minha Casa Minha Vida. Para 2 também tem. Para 3 é muito pequeno o sentido. Mas a 2 também ganha um subsídio. No caso da faixa 1, o subsídio é de 90%. Porque senão ninguém consegue ter casa própria no Brasil. Como é que uma pessoa que ganha R$1.000 pode comprar uma casa? A casa do Minha Casa Minha Vida sai em média, tá? Em média, eu estou falando em média, entre 40 e 50 mil. Às vezes sai mais do que isso. Como é que ele consegue? Ele não tem poupança. Ele vai entrar num banco e pedir. Então, acaba com isso. Por que acaba com o subsídio? Porque subsídio implica necessariamente na vontade política de um governo de querer usar o recurso arrecadado de tributos em prol daqueles que mais precisam. Por que eles não gostam do Minha Casa Minha Vida, não gostam do Bolsa Família? Todos os processos que implicar em gastos da União por subsídio é política social. É isso que é política social. É política social na veia. Nós, no orçamento público do Brasil, o maior subsídio é por Minha Casa Minha Vida. Era 120 bilhões de reais que a gente gastava. No Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Foi só por isso que conseguimos fazer um programa do tamanho da necessidade do Brasil, porque é outro problema que também está lá em questão, na visão deles de redução do Estado, que é o seguinte: é um problema que consiste no fato de que é impossível no Brasil, impossível, enquanto tiver esta conformação, você ter uma política de gasto social que não leve em conta o tamanho do Brasil. O que eu vou explicar?
Como é que era a política social no governo do Fernando Henrique Cardoso? Era assim. Você faz umas 10 mil casas, e estamos conversando. Você faz um projeto piloto, e estamos conversando. Qual foi a grande transformação que começa com o presidente Lula? É que nós fizemos política social massiva. É diferentíssimo. Política social massiva da política. A política plano pilotinho. O pilotinho ali que você faz para contentar alguns. Por que isso é importante? Por 2 motivos. Quando uma política social massiva não tem clientelismo, ele é praticamente impossível. O Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família são tecnologias sociais. Um baseado num cartão. A pessoa vai lá e retira o cartão. Está curto-circuitado qualquer relação que não seja de cidadania. Então, é uma tecnologia social. Minha Casa Minha Vida, idem. A gente ia cortar mais um pouquinho. A gente ia... porque para fazer uma tecnologia social, você faz com tentativa e erro, porque senão pode dar errado. Nós estávamos dando mais um passo, mas nem falo do passo, porque se eles descobrem qual é o passo, eles vão lá e utilizam em causa própria. Bom, mas tudo isso é o que está em questão. O que está em questão, eles chegaram lá, porque a gente, segundo a visão deles, tinha exagerado. Você pode olhar, que chega uma hora que eles vão falar, vocês exageraram na política social. Vocês exageraram. Mentira, porque a gente, em relação à política social, a gente revisitava todo santo dia para melhorar, para não deixar desfocar, para acabar com o que fosse incorreto, para melhorar o gasto. Mentira deles. Eles aqui estão tentando, por exemplo, vão acabar. Eu estou muito interessado em saber o que farão com o FIES e o ProUni. Estou interessado em saber como é que farão com o Pronatec. Porque, necessariamente, isto é um dos problemas. O outro problema diz respeito aos mecanismos que eles vão usar para tentar sair da crise que nos afetou. O Prêmio Nobel de Economia disse uma coisa que ele tem toda a razão, aquele Stiglitz. Já foi chamado aqui pela Folha. E disse para a Folha o seguinte, olha, a crise internacional era inexorável no Brasil, como ocorreu em todos os países do mundo. E chegou nos emergentes. O que não se contava era que teria uma crise política das dimensões que teve. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o segundo movimento é reduzir e aplicar no Brasil a política que internacionalmente está dando errado. Tem uma política internacional dando errado. Qual é uma política que está dando errado? É a austeridade pela austeridade. Você não consegue sair da crise se você fizer austeridade pela austeridade. Quando o vice-presidente interino, atual presidente provisório e usurpador, diz que as maldades virão depois, ele está dizendo justamente isso que eu vou falar para vocês. Eles acreditam que se eles cortarem ainda mais os gastos, eles saem disso, eles não sairão. Eles estão fazendo o seguinte mecanismo, a seguinte mudança. Em vez de aproveitar, já que eles fizeram 170 bilhões de déficit, em vez de eles aproveitar o dinheiro que eles aumentaram, né, nós colocamos 96, vamos supor que uma correção de 2 meses desse 120, eles têm 50 bilhões. Em vez de eles aproveitar os 50 bilhões para dar uma força para o setor produtivo, ampliando a pressão, aumentando Minha Casa Minha Vida, que cria emprego na construção civil e ajuda, eles estão planejando o curto prazo, gastando 70 bilhões, com quê?
os 70 bilhões estão sendo gastos com 67 bilhões de reais para quem mais ganha no governo brasileiro. Não tem nada contra o povo ganhar mais. Mas, numa condução de crise, você não pode favorecer aqueles que mais têm. É uma coisa óbvia. Eles, para ganhar apoio no Senado, fizeram um ajuste de 50 bilhões para os estados. Nós vamos fazer de 20. Eles fizeram de 50 bilhões, 30 bilhões a mais. Estão fazendo quase 1 bilhão de gastos novos com emendas parlamentares. Então, o que eles farão? Eles estão gastando este ano, porque o ano que vem vai ser de vacas magras, se eles ficam. É justamente o contrário do que nós supunhamos que devia ser feito. Você arruma um pouco, gasta um pouco, arruma um pouco, gasta um pouco, arruma um pouco e sai da crise. Se parar a crise política, você sai da crise. Aí, diante da saída da Inglaterra da União Europeia, eles foram obrigados a confessar que o Brasil tinha fundamentos sólidos. E tinha 376, 8 bilhões de dólares de reserva, tinha recebido capital estrangeiro, tinha, enfim, a inflação embicou para descer e tudo mais. Só que, agora, eles pensam muito mais em como se manter para executar o que querem, do que em qualquer outra questão. Daí porque a questão jurídica é muito importante. Porque para fazer isso, eles não têm o menor pudor. E aí, o que consiste de fato as consequências desse golpe? É como, se no primeiro caso, eu sempre falo da imagem, se no primeiro caso no caso do golpe militar, é o machado arrebentando a árvore da democracia, e aí acaba os governantes e acaba a árvore da democracia. No caso desse golpe, são parasitas que se infiltram, fungos na árvore. O que significa isso? Toda instituição, todas, sem exceção, tem de ser comprometidas. Todas. Por que tem de ser comprometido? Porque é o único jeito do processo passar. Então, não há como, não há assim não é uma questão também da vontade das pessoas apenas. Tem vontade das pessoas, é óbvio que tem. Mas esse é um projeto interessante, não é de graça, que diziam, não, mas não tem golpe. Não é de graça que o Supremo perguntou para mim, para me definir golpe. Não é de graça isso. Porque incomoda ser golpe. Incomoda e muito ser golpe. E aí, por que é tão importante essa unidade de vocês, o grupo de vocês, o congresso de vocês, a reunião de vocês? Porque nessa guerra nossa, só tem uma arma. A única arma que tem é a crítica, a defesa, a disputa, porque é ela que oxigena esse processo, é ela que tem o poder de matar o parasita, é ela que pode entrar em todas as esferas. Daí porque eu digo o seguinte, todas as propostas do campo democrático, elas são legítimas de ser feitas, qualquer uma. O pessoal que propõe constituinte, o pessoal que propuser reforma política, porque nós precisamos de fazer reforma política. Ninguém governa com 37 partidos. O Fernando Henrique precisou de 3 para a maioria simples, 4 para a maioria de 2/3. O Lula, 8 para a maioria simples, 11 para 2/3. Eu, de 14 para a maioria simples e 20, olhe lá, para 2/3. Esse processo de fragmentação política, junto com o financiamento de campanha, por que ele é importante?
a fragmentação política é pelo seguinte: quem quiser fazer partido, que faça. E aí tem fundo partidário. Aí, a situação da fragmentação, ela explica o processo de fisiologia acentuadíssimo, a ausência de programas, a ausência de propostas programáticas. Por quê? Se você dissolve e fragmenta partidos, poucos partidos são programáticos, muito poucos no Brasil são programáticos. E o efeito desta política, ele é nocivo, ele é contaminante dessa fragmentação. Então, quem quiser, eu acho que no campo democrático nós estamos de estar abertos para qualquer proposta, o plebiscito, para as eleições gerais, para a eleição presidencial, e tem de tentar unificar. O que não é possível é a proposta de eleição indireta que virá. Vocês podem saber que ela será colocada no centro da mesa. Essa é a proposta que virá. E ela virá por quê? Ela virá pelas razões da economia, do conflito, das razões da política social, de valores. Essa história que você, por isso que eu te perguntei, tiraram da gaveta a extinção da lei de cotas, eu acredito que tiram da gaveta. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas é depois de amanhã. Eu acredito que a maioridade, a lei reduzindo a maioridade penal, vai estar na pauta. Vai ter o conflito de valores, porque tem uma outra articulação de forças do lado de lá, que implica em que tentarão, né, também assumir as consequências. Eu estava conversando com o nosso ministro da Justiça, Eugênio Aragão, sobre a política indigenista. A política indigenista, os índios vão ver, a política indigenista vai ser tratada de outra forma. Vai ser tratada de outra forma. Então, o que eu acredito? Eu acredito que nós nós vamos ter de ser capazes de, ao mesmo tempo que a gente lutar contra esse impeachment e o golpe, a gente construir o caminho do futuro. É isso que vai estar na pauta de cada um de nós, por isso que vocês são importantes, por isso que vocês têm de ser permanentes, por isso que não dá para comprometer em nenhum momento a unidade dessa frente, por isso que a gente tem de ter maturidade. Até outro dia, eu contei, numa reunião aqui com alguns membros da Frente Brasil Popular, que na cadeia a gente brigava se ia denunciar a tortura e a prisão política, se era por manifesto ou carta aberta. Deixa eu dar um exemplo para a senhora. Isso não é possível. Só um pouquinho, deixa eu concluir. Não é possível ser ou carta aberta ou manifesto. Mas não tem cabimento isso. Você entende? Não, meu filho, essa briga, ela durou. Ela não foi assim 2 dias. Até outro dia eu estava conversando com a menina que propunha a carta aberta, que era aquela menina que vocês conhecem ela, a Rose. A Rose é jornalista, escrevia muito bem, então a proposta da Rose de carta aberta era uma maravilha. E eu defendia manifesto. Aí eu olhei para a carta aberta da Rose, você entende? Achei a dela mais bonita, mas não podia migrar, entendeu? Naquela época não se migrava. Então, eu até falei assim para ela, você imaginou, Rose? Né? Eu devia ter migrado, eu achava assim melhor. O que eu digo é isso, a gente não pode, por questões... Eu sei que eu estou estradulando, eu estou radicalizando, mas a gente tem de perceber que tem de manter a unidade. A gente tem de ver na unidade o valor e ser capaz de ceder e migrar. Né? Pular ali, ó. Eu prefiro essa. Era um exemplo da prisão também, que é muito curioso. Eu estava no presídio Barro Branco de São Paulo.
Sabe qual é a polêmica lá? Tinha setores que consideravam que a anistia, que sair da prisão, era uma bandeira burguesa. O cara é preso e não quer sair da prisão porque a anistia é a bandeira burguesa. Não, mas é bandeira burguesa. Não, é porque você estava aceitando os termos deles. Era. Então, o que eu acho que isso aqui é uma imensa conquista. Faz parte da maturidade da gente. Eu sempre digo que a gente não precisa de entrar na cadeia para aprender uma opção de coisa, nem ter um golpe para aprender uma opção de coisa. Mas já que deram, agora eu acho que é a hora da gente ser capaz de construir essa frente, de usá-la como um grande instrumento de luta, de dentro dela a gente poder criar a unidade entre nós. Gente, uma parte dessa briga é lá no Senado. É lá no Senado. Esta briga no Senado, ela tem regras próprias. Tá? Eu acho que a gente, inclusive, tem de ser capaz de fazer uma interação de vocês com o Senado,